Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, o seu podcast e seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje para a gente tratar de um tema importante, um tema muito relevante e uma pergunta antes da gente apresentar o nosso convidado. Você acha que você vai ter o seu trabalho substituído pela inteligência artificial? Se você imagina que qualquer coisa que você faça ou veja alguém fazendo por perto possa ser substituído pela inteligência artificial, se a inteligência artificial é o futuro ou o presente, você tem que assistir essa entrevista. E hoje recebendo aqui Rubens Terra, CIO da Ecos. Rubens, bem-vindo ao Papo de Dinheiro. Prazer receber você aqui com a gente. Felipe, prazer é meu, que agradeço pelo convite por estar aqui. Rubens, acho que o que eu falei aqui no comecinho é algo que está na cabeça de muitas pessoas. Vem do inteligência artificial para cá, inteligência artificial para lá, e o pessoal só se perguntando, será que a gente vai ter uma substituição em massa de alguns trabalhos pela inteligência artificial? Como que você vê o resultado que a gente está tendo hoje ou esse movimento, essa onda de IA que a gente está passando? Legal, acho que a primeira coisa que é interessante de pensar é que, com certeza, o regime de trabalho vai mudar, né? Você tem uma ferramenta que vai mudar a forma como você lida com o seu dia de trabalho, com as tarefas que você tem para fazer e que você vai construir. Acho que um paralelo legal de pensar é como a gente antes tinha empresas que não usavam, por exemplo, máquina a vapor ou motores para fazer as suas atividades, elas passam a ter, né? As empresas que não estão usando essa ferramenta ficam numa desvantagem muito grande em relação às outras. Mesma coisa quando a gente teve uma penetração maior de computadores pessoais, né? O pessoal não acreditava muito que o computador ia ser um negócio que a gente ia ter em casa, que cada um ia ter o seu, ou que você ia ter internet em todas as residências, e começa a acontecer. Então, é algo que muda a forma como você lida com o seu dia a dia, e a inteligência artificial não vai ser diferente e vai ser numa magnitude muito grande, porque o poder que ela te traz é muito desproporcional. Uma mudança em massa, né? Desaparecer com algumas atividades que a gente vê hoje, eu acho que é possível de acontecer sim, e com certeza as que ficarem vão ser muito modificadas, né? Estava conversando curiosamente no fim de semana com um amigo que é designer, e tem algumas ferramentas, né, de geração de imagem, geração de vídeo. Ele falou assim, cara, você está lá na inteligência artificial que está inclusa, né, está embutida no Photoshop hoje, você circula um pedaço e escreve lá, olha, eu quero uma montanha com uma cachoeira, etc, etc. Ele desenha perfeito naquele lugar, integra com o resto da imagem. Então você imagina o poder de construção que um designer que entende e sabe operar com isso tem, contra um que não tem, ou que não vai aceitar, né, que isso vai fazer parte do dia a dia e não vai se atualizar. Então, sim, a gente vai ter uma mudança muito grande. Algumas profissões eventualmente estão em risco, sim. E aí, a grande questão é, vocês, um fundo de investimentos, capturando essa movimentação do mercado, como que você avalia, como que você chega em algumas empresas, como que você determina, inclusive, esses passos que estão sendo dados nesse todo, né, da inteligência artificial? Legal. Eu acho que uma coisa interessante de comentar é que assim, né, vou dividir em dois grandes blocos. Um é a tecnologia de base, que é o que a gente está vendo das empresas que estão desenvolvendo os algoritmos, né? Então você tem lá a OpenAI, que está desenvolvendo lá o ChatGPT, o GPT, você tem o Google desenvolvendo lá o Gemini, você tem a Microsoft que inclusive investiu na OpenAI e está integrando no Copilot, que é uma ferramenta que tem dentro do Office. Você tem lá a Meta investindo no Llama. Então, cada uma dessas empresas está tentando desenvolver tecnologias de base para a inteligência artificial, e eu estou focando muito aqui na inteligência artificial generativa, sim, que é o que mais chama a atenção das pessoas, apesar de existirem outras vertentes dentro da inteligência artificial. E tem as empresas que vão saber usar isso no dia a dia para criar suas soluções específicas que atendem a mercados nas quais elas estão inseridas, né? Fazendo um paralelo, é como se você tivesse uma empresa de data center, que é a empresa que é especialista em fornecer o espaço, em ter lá o seu processamento variável conforme a sua demanda. Então ela faz toda a gestão do data center, e isso é uma inteligência, vamos dizer, de base dentro do armazenamento de dados, tá? E você tem as empresas que conseguem usar esse data center para armazenar os seus dados, trabalhar os dados e gerar
outputs de negócios, sejam esses negócios quaisquer o que elas estão operando. Então, dentro da inteligência artificial tem a mesma coisa. O cara que está desenvolvendo a tecnologia de base e o cara que está desenvolvendo uma tecnologia específica. Dando um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Hoje, dentro do nosso fundo, a gente tem um investimento numa empresa que faz o monitoramento da cadeia fria de alimentos e medicamentos. Chama Scios a empresa. E aí, o que ela faz? Ela integra desde o centro de distribuição ou da indústria, né? Que está produzindo um alimento, um medicamento, até o transporte e o ponto de venda, seja num restaurante, seja num supermercado, seja num hospital, um centro de vacinação, no caso do fármaco. E ela consegue, através de um sensor de IoT que está colocado dentro do ativo monitorado, caminhão, etc., capturar a informação de temperatura e pressão e umidade daquele ativo e ela leva esse dado para a nuvem. Na nuvem tem um algoritmo de inteligência artificial que entende padrões de variação de temperatura e como é que esses padrões têm impacto em determinados produtos. E esse impacto ele é diferente se você tem uma carne refrigerada ou uma carne congelada, ou se você tem um laticínio, ou se você tem uma fruta, ou se você tem um medicamento termolábio. Então, ele consegue, através dessas informações que ele está capturando, ver se aquela variação de temperatura é nociva ou não para o produto. E ele dá um aviso. Com isso, você consegue fazer um monitoramento, por exemplo, de uma frota de 600 veículos sem ter um monte de gente lá fazendo um monitoramento disso. A captura da informação é em tempo real, você consegue levar isso daí para o cloud, e não é dashboard, né, de temperatura. O algoritmo ele realmente tem inteligência e toma decisão. Então esse é um exemplo aí de uma empresa que não desenvolve tecnologia de base na inteligência artificial. Os caras não inventaram a rede neural, eles não inventaram o ChatGPT, mas eles conseguem integrar uma série de ferramentas de inteligência artificial para tratar aquele dado e trazer um output de negócio importante. E tem até alguns questionamentos, né? Se a inteligência artificial ela é inteligente mesmo. Porque no primeiro exemplo que você deu, na questão do Photoshop, alguns editores de imagem, até editores de texto, a gente foca muito na generativa, onde você dá um comando, ela te responde. Você fala para ela fazer alguma coisa, ela te dá uma devolutiva. E muitas vezes abre um espaço, pelo menos na questão de frases, de dados históricos, alguma coisa, de imprecisões. E até mesmo na questão das imagens. Mas nesse ponto que você está falando, parece que ela sim é muito inteligente e ela faz uma análise de dados que não necessariamente ela te cria alguma coisa diante de uma base de dados. Ela lê e mostra. Seria essa talvez uma diferença importante, né, nesse conceito todo de inteligência artificial, para a gente começar a focar não necessariamente só nessa generativa, que você pede alguma coisa, ela te dá, mas nessa combinação, nessa análise, nesses apontamentos de dados? Seria isso que talvez seja mais interessante ainda e as próximas, né, ondas que vão vir por aí? Exato. Na inteligência artificial de base, né, você tem alguns tipos de arquiteturas de modelos. E o que a gente já talvez tenha ouvido falar, é até um pouco místico, é o tal da rede neural, né? Que tenta imitar a forma como um cérebro funciona. Isso está na base também das inteligências artificiais generativas, mas você consegue usar para muitas outras aplicações como essa que eu comentei. E o que essa inteligência artificial é capaz de fazer? Ela é muito boa em capturar padrões de dados de um volume muito grande. Então, a gente como ser humano, se eu te der 12, 15 variáveis para você monitorar e entender como é a relação entre elas, etc., ou um dado histórico muito longo, você começa a não ter capacidade cognitiva para interpretar aquilo da forma correta. O algoritmo de inteligência artificial é o contrário. Quanto mais dado você dá para ele, mais inteligente ele fica porque ele consegue processar e entender padrões em cima daquela quantidade de dados muito grande. Quanto mais longas as séries de dados são e quanto mais dados você tem, melhor ele fica. Então, esse é um caso, né? Só comentando aqui, tem um gráfico que a gente pegou como exemplo nessa empresa. A temperatura ela fica variando o tempo todo, porque o cara abre a porta do caminhão, vai fazer reposição da geladeira no mercado, o cliente esquece a porta do freezer aberta. Então, variações de temperatura são normais. Se você colocar um negócio fixo, falar assim, olha, passou de menos 5 graus avisa, vai apitar 30 vezes em 1 hora.
E aí, se o negócio apita toda hora, você desliga ele, né? Porque não serve para nada. Exato. Então, e aí tem um gráfico que a gente observou lá, que começa a variar a temperatura, e o algoritmo fala, cara, vai dar problema. Na sequência, a temperatura começa a subir sem controle, assim, né? A olho nu, você não consegue identificar o padrão que o algoritmo identificou. Mas ele conseguiu pegar alguma combinação de dados ali, e entendeu aquele padrão e ele apontou, falou assim, vai dar problema. E deu. Ele fica inteligente quanto mais a amostra é fornecida pelas pessoas. Perfeito. E isso é uma coisa muito interessante de empresas de inteligência artificial, porque as empresas que conseguem criar bases de dados de boa qualidade, elas acabam tendo uma vantagem competitiva com relação às outras, porque o insumo que ela está usando para o algoritmo tomar decisão é melhor. Então, vou te dar um outro exemplo de uma empresa que a gente está avaliando fazer um investimento. É uma empresa que consegue detectar vazamento em tubulação de empresa de saneamento, né? De água, distribuição de água. Então, hoje o número oficial do vazamento que a gente tem é 40%. Na verdade, 40% da água que sai da concessionária não chega no destino, não chega no cliente. Uma parte disso é vazamento, de fato, na rede, uma parte é medição errada ou fraude. Tá? Na parte de vazamento, o que essa empresa faz? Você coloca também um sensor colado no hidrômetro, e ele tem lá um acelerômetro, etc. Ele consegue identificar uma vibração que está acontecendo na tubulação, e ele indica que tem um vazamento grande ou pequeno a uma certa distância daquele lugar. Triangulando vários dados que estão chegando dos vários sensores, ela consegue apontar o local onde está o vazamento. Os caras dessa empresa montaram uma bancada num galpão, botaram a tubulação, aí coloca lá cotovelo, bota lá uma série de conectores, etc. Faz um furo aqui, vê o que está dando na leitura do sensor. Tampa o furo, faz o furo em outro lugar, tampa esse, abre o outro, abre dois, abre não sei o quê. E eles foram coletando dados. E depois passaram a fazer uma série de pilotos em empresas de saneamento no mundo real. Esses caras têm uma base de dados de 2, 3 anos que tem um valor muito grande. Porque eles tinham um insumo para ensinar o algoritmo. Coisa que alguém que vai tentar replicar vai ter dificuldade de reconstruir. Então você perguntou, né? Como é que seleciona empresas que estão fazendo coisas interessantes? Esse é um dos parâmetros. O cara tem alguma vantagem competitiva de um acesso a dado que os outros não têm? Se ele tiver, ele está na frente. Isso é muito interessante, né? Porque acaba sendo uma grande barreira de entrada. Por mais que a inteligência artificial ou o algoritmo seja melhor ou mais bem programado, a base de dados ela vai se retroalimentando para você ter mais dados e ele ser mais preciso. Né? É muito interessante isso. Tem uma coisa que me chamou a atenção, Rubens, você comentou uma empresa de medicamento, uma empresa de saneamento. Qual que é o limite ou a gama que a gente consegue ter nessas questões de inteligência artificial? Porque me parece que são empresas muito distintas no seu business ali, mas que se aproveitam de alguma sensibilidade ali da inteligência artificial. Tem algum limite? Tem alguma coisa mais específica nesse contexto? Ou o que dá para imaginar, dá para ser colocado nesses bancos de dados específicos de inteligência artificial? Se você conseguir coletar o dado e tiver uma aplicabilidade de negócio que faz sentido num mercado importante, que tem espaço para uma solução, provavelmente dá para fazer. Então, e a gente gosta muito, dentro da nossa estratégia, inclusive de investimento, a gente engloba IoT, que é a internet das coisas, né? Que é você pegar sensores que você coloca no mundo real para captura de informação, e você leva isso de forma desestruturada, às vezes até para o cloud, para você poder tratar esse dado e alimentar um modelo de inteligência artificial. Então você tem um ponta a ponta, né? Eu tenho um mundo físico que está desconectado, mas daí através de sensores de IoT eu conecto nesse mundo físico, eu capturo a informação, através de telecom, né, conectividade, eu transmito esse dado para algum lugar e lá eu vou ter a camada de software e inteligência artificial que vai fazer o tratamento e vai produzir um resultado de negócio. O que muita empresa erra, na minha visão, é que apareceu a IA generativa, eu preciso tentar usar isso aqui de algum jeito. Aí você começa a tentar enfiar o cubo no quadrado, né? Se você parte da tecnologia para tentar achar o problema de negócio,
Eventualmente você vai tentar usar ela num lugar onde não é boa. A ideia é que você tenha um problema de negócio e você acha a tecnologia correta. Tem um parafuso, ele é Philips ou ele é Fenda, né? É ao contrário. Então, acho que é importante você saber qual que é o problema de negócio que você está resolvendo e se alguma das vertentes dentro de inteligência artificial vai atender melhor ou pior. Mas a minha visão é que normalmente vai ter uma solução que faz sentido. Dando exemplo, né? A gente comentou 2 setores, como você falou, né? A gente falou de transporte, monitoramento de alimento, medicamento, a gente falou de saneamento. A gente já viu solução, por exemplo, de empresa que coloca câmera em loja física de shopping ou do varejo para observar como é que é a circulação das pessoas, quanto tempo as pessoas ficam paradas na frente de cada local, se tem algum corredor que a circulação é muito baixa e etc. Por quê? Porque quando você está falando do varejo online, você tem um monte de monitoramento lá. Eu sei quantas pessoas entraram no site, eu sei quantas não foram para a segunda página, eu sei em que botões as pessoas clicaram, eu sei até onde elas rolaram a tela, eu sei qual que é a minha taxa de conversão. Então, no online, como está tudo online, você consegue fazer um monitoramento muito mais preciso. O cara do offline, ele tem informação de checkout. Quanto eu vendi. Mas ele não sabe quantas pessoas entraram na loja, ele não sabe quanto tempo as pessoas ficaram na loja, ele não sabe se elas ficaram paradas e não foram atendidas por ninguém. Então ele tem uma deficiência muito grande de dado. Tem empresa usando hoje OCR, né, que é você fazer identificação de objetos por câmera, né, inteligência artificial, para entender esse tipo de coisa no varejo. Aí você pega um mundo que está desconectado, que não tem informação, e você começa a trazer um monte de informação para alimentar uma série de modelos de inteligência artificial ali. Dá para aplicar em marketing. Quando você faz uma campanha lá no Instagram e você fala assim, olha, acha um público semelhante ao meu, acha um público que é mais propenso a clicar na minha publicação ou que é mais propenso a se inscrever no meu formulário. O que ele está fazendo é usando um modelo de inteligência artificial para observar padrões. Recomendação de compra de produtos semelhantes numa loja de varejo. Então, assim, tem N aplicações em muitas indústrias. Só precisa entender o problema de negócio e ver qual que é a solução mais adequada para aplicar ali. No caso do fundo de vocês, né, quais seriam os setores que mais saltam aos olhos ou que já têm investimentos que você está acompanhando de perto essa evolução e você vê claramente que vai ter um salto ou que vai ter uma coisa importante vindo aí pela frente? Legal. A gente tem esse investimento na Saios, né, que eu comentei. A gente está observando muito de perto esse outro investimento na área de saneamento. Tem uma empresa que a gente está olhando que é de solução de conectividade para IoT. Tem uma dificuldade no IoT que você precisa conectar o aparelho na internet. Mas tem muito lugar que não tem cobertura, por exemplo, de rede 4G, 5G. Você vai lá na Orla do Mar, em Santos. Cara, você não tem sinal lá de uma série de operadoras. Então você tem muita intermitência no envio da comunicação e tal. Surgiram uma série de redes para conseguir resolver esse problema no IoT. Mas elas também têm dificuldades de funcionar. O que essa empresa faz? Ela é o que a gente chama de MVNO, que é uma operadora de telecom virtual. Então ela faz acordos com várias empresas de redes de tecnologia diferentes, 3G, 4G, 5G, outras específicas para IoT como LoRa, Sigfox, etc. E ele faz acordos de uso de rede. Então o cliente está com um caminhão que está na rede de uma operadora, ele sai do raio de operação daquela operadora e entra no outro, o próprio aparelho troca. E você consegue ter o que a gente chama de interconectividade, que é fazer com que ele esteja o tempo todo ligado na internet. É um problema bem importante em IoT, a gente está olhando para essa empresa também, que está na base da conectividade, porque você precisa mandar o dado para algum lugar. Se você não está conectado na internet, você não consegue, né? Tem uma outra empresa que tem uma solução de monitoramento de ativos que está tendo a principal adesão dela em financeiras e seguradoras para recuperação de veículos. Então, acontece muito no Brasil, a gente vai se especializando nas indústrias, a gente vai aprendendo, né? Mas tem um problema do Brasil real, que é que o cara faz o financiamento de um carro, ele paga 2 parcelas, some com o carro. E desaparece. Ninguém consegue tomar. Ninguém consegue tomar. Cara, desapareceu, o carro foi parar sei lá onde, já desmanchou e tal. E ele para de pagar aquele financiamento. E aí a financeira não consegue recuperar esse veículo. O que esses caras fazem é ter uma solução que os celulares que estão em volta do veículo conseguem capturar a informação de localização dele e enviar para
para a financeira e ela consegue fazer a recuperação desse veículo. E além dessas que eu comentei, a gente observa soluções em transporte, segurança pública, no agro, na indústria e na área de utilities como um todo, não só saneamento, mas também energia elétrica e gás encanado. São, obviamente, os setores não muito relacionados, mas o que tem de sustentáculo entre eles é a necessidade de mensurar e ganhar produtividade nesses setores. Basicamente, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está traduzindo em ganho de produtividade, em melhorar a eficiência da companhia? Perfeito. Ou você vai ter um impacto muito direto na receita, ou você vai ter um impacto muito direto em corte de custos ou produtividade. Essa é a ideia. Se você pensar no que a gente está conversando aqui, a gente está falando muito de economia real, né? Não é aquele, inteligência artificial de robô, humanoide, eu vou mandar coisa para a lua e tal. Não, cara, é assim, a tua água está vazando, a gente perde 40% da água. 50% da vacina que sai do centro de distribuição chega estragada no destino. É esse tipo de problema que a gente quer resolver com inteligência artificial. Então, são mercados grandes, com problemas grandes e muito ligados à economia real. Boa. Rubens, eu vou fazer um intervalo, o papo está muito bom aqui, mas eu preciso fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, conversando mais de inteligência artificial aqui com o Rubens Terra, CIO da Ecos. Não saia daí, que daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais Papo de Dinheiro. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, hoje batendo um papo com o Rubens Terra, CIO da Ecos. E no último bloco, Rubens, você estava falando, né? Não é humanoide, não é nada de outro mundo, não é exatamente a inteligência artificial que muita gente imagina que seja. É economia real, é ganho de produtividade. E aí volta na primeira pergunta que eu te fiz sobre algumas pessoas, talvez, que estão nos assistindo, perderem seu emprego. Você vê que hoje a gente está num momento onde essas pessoas que podem estar assistindo a gente falar, poxa, eu tenho uma ideia, eu tenho uma visão dentro da minha empresa, eu quero estudar um pouco mais sobre isso. Exatamente, né? Nessa economia real, como que a gente captura esses movimentos, como que a gente se prepara também para esses movimentos da inteligência artificial e chegando na Ecos também, como que vocês captam esses movimentos da inteligência artificial juntamente com as pessoas que estão fazendo isso acontecer? Legal. Olha, eu vou ser honesto para você, esse negócio se mexe com uma velocidade tão grande que até a gente que está fazendo isso o dia inteiro tem um pouco de dificuldade de se manter atualizado. Assim, se você ficar sem ler 2 semanas, já aconteceu um monte de coisa e você perdeu, né? Porque a coisa está acontecendo numa velocidade muito grande. O que eu vejo é assim, né? Cada pessoa que está dentro do seu nicho, do seu mercado, tentar observar o que as empresas estão tentando resolver ou problemas que você vê que você gasta muito tempo para resolver. Coisas que você acredita que poderiam ser feitas de uma forma um pouco mais automatizada, que não exigem tanta criatividade. E no fim das contas, como que a inteligência artificial pode ser uma armadura de potencializar muito, sabe? Então, eu vou dar um exemplo. Lá na Ecos nós somos quase todos engenheiros, né? A gente sabe programar, a gente entende a matemática que está por trás da inteligência artificial, etc. Eu tinha uma dificuldade de programar antes, porque você vai buscar num fórum, você não sabe, aí o cara tentou resolver um problema, ele não resolveu do melhor jeito possível, aí você faz uma gambiarra no teu código, etc, etc. Hoje eu programo 50 vezes mais rápido. Teve um dia, inclusive, eu tava sentado no aeroporto esperando um voo, eu comecei a mexer numa tecnologia que eu nunca tinha mexido de banco de dados, em 2 horas que eu fiquei sentado lá, eu resolvi o problema inteiro. Eu teria demorado 3 semanas num momento normal, sem o ChatGPT ali para me ajudar. Então é esse tipo de coisa que eu buscaria, sabe? Fica ligado no teu mercado,
que tá sendo lançado de coisa nova? Como é que você pode aplicar aquilo no teu dia a dia? Reserva um espaço do seu dia, da semana, ou até no fim de semana. Fala assim, cara, deixa eu aprender a usar isso aqui e ver se eu consigo aplicar no meu dia a dia na semana que vem. E vai observando quais são os grandes problemas que a sua empresa enfrenta dentro da tua área para que você esteja sempre à frente. Então, não sei se tem muito segredo. Eu acho que é realmente ficar ligado e não ficar na inércia de aprendizado. Ah, isso aqui é muito difícil, é muito complexo, eu não sei, eu não entendo. Cara, eu vou entender. Esse tem que ser um mindset, eu vou aprender. Senão você vai virar aquela pessoa de idade que não consegue mexer no WhatsApp. E vai acontecer rápido, né? Porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito maior. Então daqui a pouco você está com 40, 45 anos e tem uma pancada de tecnologia que você não faz a menor ideia de como funciona, né? Eu vejo que você tem que estar disposto e aberto a aprendizado. E por que está avançando tão rápido? É o foco? Porque eu me lembro, e eu já fiz alguns programas falando sobre inteligência artificial, o pessoal fala, não, isso aí vem lá desde os anos 2000, 2010, já tem inteligência artificial, né? Já tem gente falando, já tem gente até mesmo, não a generativa, como o ChatGPT ou Gemini, enfim, mas já tem, né, uma inteligência artificial rodando por aí, dando suas caras, mas agora parece que está exponencial. É o foco que as pessoas estão dando e essa busca por ganho de produtividade que faz a gente só falar de inteligência artificial? Eu acho que foi um conjunto de coisas que aconteceram. A primeira delas é que está bem na base do processo todo, é capacidade de processamento. Então, a gente teve o primeiro transistor em 1947. Ele era um transistor do tamanho de uma borracha e ele conseguia capturar, se não me engano, 4 bytes. Você imagina isso. E aí, tem um negócio chamado Lei de Moore, que fala que a capacidade dos transistores foi dobrando a cada 2 anos, né? Hoje, a gente tem transistores, né, que são chips, que tem bilhões de transistores lá dentro, num negócio minúsculo. Então, você consegue fazer uma capacidade de processamento muito maior num custo muito menor. Pra você ter ideia, hoje o pessoal faz o transistor, né, que é a base para um chip. Um chip é uma série de transistores grudados, tá, conectados. O pessoal está fazendo isso de 4 nanômetros. É da grossura de um cabelo. Aliás, desculpa. Era da grossura de um cabelo. Agora é 5 filetes de DNA. Então, assim, o negócio é muito pequeno. E tem gente que tá falando que tá conseguindo fazer em laboratório 1,5 já. 1,5 nanômetro. Então, você imagina a quantidade de capacidade de processamento que você consegue armazenar num certo local, né? A gente tinha uma computação que era baseada no que o pessoal fala que é on-premise, né? Que é você tem um servidor na tua empresa. Você tem que fazer um baita do investimento, você tem que ter um time para fazer a manutenção daquilo. Se você quiser expandir, você tem que fazer um super do investimento em expansão, se manter atualizado em tecnologia, atualizar software e tal. Com essa mudança para o cloud, cara, tem gente fazendo isso para você. Você aluga lá, paga $10 por dia numa máquina na Amazon ou no Google, etc. E faz um processamento grotesco de dados, né? Você consegue fazer isso daí no quintal da tua casa, no seu apartamento. Então, você tem uma capacidade de processamento que é muito diferente hoje. Isso levou a gente conseguir lidar com muito mais dados ao mesmo tempo. Então, quando você pega os modelos de inteligência artificial para coisas mais do dia a dia, assim, mais interação humana, que é tradução de texto, interpretação de texto, geração de vídeo, transcrição, esse tipo de coisa. Nos anos 2000, o pessoal tentava fazer esses algoritmos funcionarem. E tinha lá uma capacidade computacional que limitava a coisa. A quantidade de dados que você tinha para usar, etc. E aí, a gente começou... Esses modelos de 2000, eles demoraram até 2015 para ficarem melhores do que um humano médio na execução de determinadas tarefas. Os modelos que estão saindo agora estão demorando 1 ano. Então demorou 15 anos para os modelos ficarem melhores do que um humano, os primeiros. Com esse aumento de capacidade computacional e a quantidade de dado que a gente tem disponível e está produzindo, você consegue fazer o negócio ficar melhor do que um humano em 1 ano e meio. Então, isso levou uma explosão da velocidade de crescimento
muito grande. E a gente tem muita dificuldade de lidar com exponenciais, né? Então, cara, quanto tempo vai demorar para esse negócio quintuplicar de capacidade? 1 ano, 2 anos, 3? A gente não sabe. Então fica muito difícil de imaginar como é que vai ser o mundo daqui 2 ou 3 anos, né? Porque a coisa está evoluindo numa velocidade que a gente tem dificuldade de entender. Por causa da capacidade de processamento e por causa da quantidade de dados que a gente produz. E, obviamente, porque os algoritmos, eles se retroalimentam, né? Então, eles vão ajudando a melhorar uns aos outros. Isso é um ponto interessante de comentar, né? Uma das coisas muito interessantes do que o pessoal fez no GPT, 2 coisas muito interessantes. A primeira delas é que, ao conseguir falar com a máquina na tua linguagem, você criou uma interface para falar com o computador. Então, antes, se você queria produzir um algoritmo, você queria fazer um código, você queria, né, fazer um scrapping na internet, eventualmente você precisava ser uma pessoa que sabia programar. Você tinha que ter estudado, você tinha que ter tentado, você tinha que ter experiência, você ia sentar, ir lá e ficar tentando fazer um código funcionar. Hoje, você fala com a máquina na tua língua. E ela te responde na sua língua. Com erro de português, ela te entende ainda. Com erro de português, ela te entende. Se você falar errado, ela vai te corrigir ainda, né? Então, isso é, para mim, talvez, uma das coisas mais impressionantes e importantes da generativa. Você consegue conversar com o computador. E todos aqueles algoritmos de outros propósitos que estão por trás podem estar rodando atrás dos panos. Ele vai pegar a resposta do que ele calculou lá e ele vai te responder numa linguagem que você entende. Então isso é uma coisa que é muito poderosa. Alguém que não sabe nada de programação consegue obter os resultados de alguém que sabe programar hoje. A segunda coisa, e que tem a ver muito com essa melhoria muito rápida, é que os algoritmos ficaram muito bons em escrever código de programação. E aí, uma coisa que acontece no GPT, principalmente quando você cria um agente personalizado, que é uma ferramenta que existe lá dentro do GPT, ele percebe que ele tem que fazer uma tarefa que ele não está preparado para fazer, ele identifica qual é o código de programação que precisa ser criado para que ele adquira aquela habilidade e ele próprio escreve. Então, o GPT hoje consegue escrever o código dele próprio para que ele vá melhorando. Você imagina o quanto de velocidade de avanço isso traz para aquele algoritmo. Então, se a gente for pensar, muita coisa que pode revolucionar o mercado, muita coisa que pode ser disruptiva, talvez ainda não tenha nem sido inventada ou descoberta, talvez ela ainda esteja nos prompts do ChatGPT ou de qualquer outra inteligência artificial, de tão exponencial que é essa mudança. Talvez a gente esteja comentando aqui da faísca inicial ali de todo esse processo. Exato. E aí, nesse sentido, Rubens, eu queria entrar um pouco na parte da gestão, da compreensão de investimentos nesse segmento. Porque uma coisa, e a gente tem falado bastante sobre isso, de falar de inteligência artificial, como você comentou, na Meta, na OpenAI, na Microsoft, na NVIDIA, empresas listadas que você consegue acompanhar um processo ou você consegue entender essa evolução porque você tem esse conhecimento, os resultados estão aí para quem quiser ler e quem quiser entender, enfim, as entrevistas com seus gestores. Outra coisa é você participar ou você ter na sua base um fundo de Venture Capital que faz investimentos iniciais em empresas que estão ali despontando e rompendo algumas barreiras na tecnologia. A primeira pergunta, e eu gostaria que você explicasse de forma sintética aqui para o pessoal, como que funciona essa questão do Venture Capital? E a segunda, né, é como que você chega nessas empresas, quem te apresenta, como você descobre, porque me parece que é uma diferença muito grande de você ter o acesso a algumas informações em empresas listadas, outra coisa é você ter empresas no segmento ali de logística, no segmento de utilities que você comentou, saneamento, enfim. Explica pra gente esses dois processos, por gentileza. Legal. Acho que primeiro, o Venture Capital ele é um tipo de investimento de você investir em empresas em estágio inicial, né? São startups, normalmente de tecnologia. Você está pegando uma empresa onde ela está tentando provar que ela tem a resolução para um problema grande, ela tem um produto,
ou quando ela já provou que ela tem um produto, ela precisa provar que ela consegue escalar aquilo de uma forma que ainda assim ela vai ter um resultado financeiro positivo, né? Ela consegue crescer com um custo de expansão justificável. E tem uma série de desafios de uma empresa que está nessa fase versus uma empresa que já é consolidada, já tem uma solução conhecida, já tem muitos clientes, já tem um canal de distribuição ou de venda bem estabelecido, né? E aí, isso leva a você estar com empresas que têm um nível de risco um pouco maior e elas têm desafios específicos daquela fase de investimento. Normalmente o que os venture capitals, né, os fundos de venture capital fazem, dada essa característica, é fazer muitos investimentos. Então, a galera fala assim, poxa, eu não sei quais empresas dessas daqui vão dar certo, quais vão quebrar, etc. Inclusive tem um número da Spectra, que é um cara de referência aí no mercado de venture capital, que mostra que desde 1900 e pouco, 44% das empresas de venture capital que foram investidas no Brasil quebraram, viraram zero. Mesmo assim, o setor deu um múltiplo de mais de 5 vezes para os investidores no retorno do capital, né? Então, ao mesmo tempo que você tem muitas empresas ali que vão quebrar, você tem empresas que vão multiplicar por 10, 15, 20 vezes e isso acaba compensando o risco, né? Então, o pessoal faz um monte de investimento, em 30, 40 empresas para tentar acertar alguns poucos cases ali. A gente tem uma abordagem diferente, a gente entende, até pela especificidade do setor de inteligência artificial e de IoT, que a gente precisa estar mais nichado. Então, ao invés de eu investir numa empresa de consumer, uma empresa de transporte, uma plataforma, num varejo, numa fintech, etc., que faz com que você tenha pouca profundidade em todos os setores, porque não dá para ter profundidade em todos os setores, a gente decidiu, falou assim, cara, a gente é específico em IoT e inteligência artificial. Por isso, o nosso time é feito de engenheiros e a gente entende de fato o que está ali. O Felipe, que é nosso sócio, brinca, né? Seu xará. Ele fala, cara, a gente levanta o capô do carro para ver se o motor tá funcionando mesmo. É uma Porsche isso aqui mesmo ou tá com motor de palio, né? Então, isso é importante, por isso que a gente é nichado. A gente vai fazer entre 8 e 12 investimentos. Garantindo que a gente tem diversificação de risco, ao mesmo tempo que a gente tem uma qualidade de análise e ajuda, né, no processo de crescimento da empresa, que seja apoio no processo de crescimento da empresa, que seja relevante. Como é que a gente acha as empresas? Esse é um trabalho interessante, né? Primeiro a gente observou quais são os setores que a gente queria estar exposto, ou que a gente queria fazer um trabalho mais proativo. Então, no início, a gente olhou para tudo que tinha envolvido. Então, o pessoal usa em marketing, o pessoal usa em saúde, o pessoal usa em smart cities, né? Que a lâmpada da calçada acende, apaga sozinha, tá? Tem uma série de vertentes. E a gente escolheu 5. Segurança pública, agricultura, transporte, utilities, indústria. E a gente começa a ir de forma ativa atrás das empresas que estão dentro desses setores. A nossa abordagem acabou sendo uma abordagem de achar o problema que existe dentro desse setor e buscar as startups que estão resolvendo aquele problema. Então, eu quero, dentro da Ecos, investir na empresa que vai ser a empresa que vai resolver o problema de vazamento de água. Eu quero resolver esse problema. Porque ele é um problema grande, importante para toda a sociedade, etc. Quem que vai resolver? Qual que é a empresa que está mais preparada para fazer isso? Eu quero achar essa empresa e eu quero investir nela. Então, boa parte do processo é assim. A gente vai em evento, a gente fala com o expert do setor, a gente vai buscar lá no IPT o que está tendo de pesquisa de vanguarda, a gente fala com gente de universidade, os próprios experts que apoiam o nosso fundo, que são nossos consultores, nos apresentam para outras pessoas, os investidores do setor nos apresentam para outras pessoas, e conforme a gente foi se estabelecendo como uma referência dentro de investimento nesse nicho, mais empresas passaram a nos procurar. Então, vem bastante coisa passiva também, porque sabe que a Ecos é uma gestora que tem um fundo focado nisso e que é nichado e que entende o mercado que eles estão. Isso é super importante na hora de fazer análise e é super importante quando a gente vai estar no investimento. Depois que a gente faz o investimento, a gente vai passar 8 anos juntos, 7, 8 anos juntos. É um casamento. Eu tenho que entender o que ele está fazendo, eu tenho que entender o mercado dele para que eu possa contribuir. Então, conforme a gente foi se desenvolvendo como especialista e referência, as empresas também vêm atrás da gente. Boa. A segunda parte da pergunta ia ser, eu quero pegar esse gancho final aí.
casamento, uns 8 anos. Eu espero que o meu dure um pouco mais. Bem Sim. mais, viu? Bem mais. Mas... Agora é a hora que você... E a saída, né? Bom, vocês são um fundo, vocês apostam lá no começo, a empresa bomba, elas voam mais alto sem vocês, ou vão até o fim, ou veem quando que é a hora. E essa decisão, como é que funciona? Legal. Rubens. Quando a gente entra no investimento, a gente entra para ficar pelo menos 5 anos. Assim, é muito difícil de você causar uma transformação muito relevante numa empresa num prazo menor do que esse. O prazo do fundo é de 8, pode virar 10 anos, né? Dependendo da situação. E a gente vai achar o melhor momento de fazer o desinvestimento. No fim das contas, o meu papel como gestor é maximizar o retorno do meu cotista. Então vai ter empresa que a gente vai conseguir um exit mais rápido, porque cresceu mais rápido, se desenvolveu mais rápido, ou recebeu uma oferta de compra que, enfim, a gente entende que o retorno a partir dali vai ser marginalmente menor. Ou a gente vai segurar mais tempo para fazer um desinvestimento mais robusto na frente. Obviamente que a primeira rota que a gente vai buscar sempre é fazer a empresa crescer o suficiente para fazer um IPO, que normalmente é o que leva a melhores valuations, ou a gente vai buscar algum player estratégico que observe sinergia ao incluir aquela empresa no seu modelo de negócio, e isso dá margem para você fazer uma negociação de preço melhor. Porque como o cara vai capturar um valor? Porque ele vai reduzir custo comercial, ou ele vai incluir aquilo numa solução que ele já tem, etc. Você começa a criar valor a partir disso. E aí você captura um pedaço desse valor na negociação. Então, mas meu mandato é maximizar o retorno do meu cotista. Uma coisa que a gente já fez numa outra empresa que a gente trabalhou, numa outra gestora, é você criar um fundo novo para comprar a participação do fundo antigo. Então, se chegar próximo do prazo do fundo e a gente entender que ainda não está na hora de sair, etc., a gente fala assim, galera, cotistas, a gente está criando um fundo novo, quem quiser continuar nesses investimentos pode migrar para cá, a gente vai captar um dinheiro novo nesse fundo para comprar a participação do anterior, os múltiplos de saída são tais. Você quer migrar para o próximo, você quer sair nesse valuation, a gente dá opcionalidade para as pessoas. E com isso a gente consegue estender mais o prazo. Em geral, o cara que vai entrar lá na frente daqui a 8 anos, ele é um investidor com um perfil diferente, porque a empresa não é mais uma startup, né? E aí você vai estar falando de níveis de retorno diferentes. Talvez está mais com cara de private equity daí do que de venture capital. Boa. Então, o ponto final, ou o meio ali, o outro milestone é um M&A ou um IPO. É isso que vocês que a gente focam quando do investimento inicial. Exatamente. Rubens, a gente está quase chegando no final aqui do nosso papo, só queria tirar mais uma dúvida contigo. Nesse segmento e pelos investimentos que você me citou aqui, que vocês fazem, eu pensei aqui algumas discussões que tem tido recentemente a respeito do modelo de negócio das empresas. Muito se fala sobre empresas que estão indo bem e elas são focadas mais em software ou em hardware, né? E isso tem sido uma discussão bastante forte no segmento de tecnologia ultimamente, com algumas pessoas até falando que talvez a Apple enfrente momentos ruins pela frente porque ela vende mais hardware do que software. Enfim, nesses investimentos de inteligência artificial, você vê mais espaço para empresas num segmento, no outro segmento, é indiferente nesse momento, ou no momento dos investimentos de vocês, vai pela ideia, vai pela cabeça da startup, enfim, tem essa discussão se ela é mais focada no hardware ou no software para fazer os investimentos? O que a gente mais gosta é quando tem uma solução integrada ponta a ponta. Então, a empresa ela é detentora do design do hardware dela, porque normalmente esses hardwares vão ser específicos para resolver um problema. Então imagina esse do que eu te falei, né? Da detecção do vazamento de água. Eles passaram 2, 3 anos desenvolvendo o hardware dele. Tem um monte de tecnologia ali. Ele liga, desliga, a bateria dura 5 anos sem carregar, ele se autocomissiona, se conecta lá, ele sabe onde ele está, ele fala, né, para o sistema quem ele é, onde ele está monitorando. Assim, tem muita inteligência no hardware, porém, ele sozinho não é uma vantagem competitiva suficiente. Então, tem que ter uma vantagem no software também, de forma que eu, como empresa, chego para você e falo assim, Felipe, você tem um problema de vazamento na tua empresa. Então, faz o seguinte, deixa comigo. Eu vou instalar esse hardware aqui, que fui eu que desenhei, e ele é específico para esse problema, com todas as otimizações necessárias para resolver ele.
eu vou dar conta de fazer a conectividade funcionar, não se preocupa com isso, você não vai ter que contratar empresa de telecom nenhuma, tá embutida na minha solução, e eu tenho o software aqui para você, faz login nessa plataforma, daqui 2 horas você tá usando. É isso que traz vantagem competitiva de verdade. Se você tá só no hardware, se você tá só no software, a gente vê que ainda existe espaço para fragilidade, principalmente porque a adoção da tecnologia fica mais difícil. Se eu contrato o hardware e eu tenho que comprar se eu contrato o software e eu tenho que comprar o hardware, eu tenho que fazer uma integração, eu preciso ter gente especialista e tal. O restaurante da rua aqui não vai conseguir implementar isso, é difícil. Agora, se a Sios chega para você e fala assim, olha, você instala esse sensor aqui na sua geladeira, cola, não tem fio nenhum. Você passa o celular na frente do QR Code, faz login na plataforma que você consegue ver a tua solução inteira, poxa, aí tem uma proposta de valor forte. Boa. Para a gente encerrar, queria que você deixasse aí as considerações finais. Algo que a gente não falou, algo que você queira ressaltar para o nosso público aqui em relação a tudo isso que a gente conversou e, claro, já agradecendo sua participação aqui com a gente. Obrigado, Felipe. Acho que a gente está passando por uma fase no mundo aí bem atípica, né? Acho que fazia muito tempo que a gente não passava por uma transformação desse tamanho. E às vezes ela acontece e a gente só vai perceber quando ela aconteceu, né? Eu, quando estava na faculdade, não tinha smartphone. O smartphone tá no bolso de todo mundo e eu só percebi a hora que tava, né? Então, fiquem ligados, assim. Observem os seus mercados, entendam para onde está indo a sua indústria, para onde está indo a tua profissão. Se você é um empresário, pense como que você vai incluir isso no seu dia a dia, porque alguém do seu setor vai e eventualmente esse cara vai tomar um espaço de você que vai ficar irreversível depois. E por mais que seja assustador, também é muito divertido. Todo momento desse traz muito risco para todo mundo, mas também traz muita oportunidade. Eu prefiro ficar ligado na parte da oportunidade para a gente conseguir fazer bons investimentos e implementar boas soluções nas empresas. Valeu, Rubens. Obrigado. Você, o time da Ecos, sempre aqui com a gente. Volte mais vezes. Um abraço para você. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Valeu. Falei aqui com o Rubens Terra, CIO da Ecos, um papo bem bacana sobre inteligência artificial, que inclusive trouxe muitas reflexões aqui. Você que estava nos assistindo certamente já ouviu falar do ChatGPT, mas talvez não tenha ouvido falar em inteligência artificial em diversos setores da sociedade e da economia real. Fica a dica aí, estuda o seu segmento, estuda e vamos ver aonde que chega essa inteligência artificial. Eu vou ficando por aqui, o Papo de Dinheiro volta na semana que vem com mais papo, com mais especialistas, com mais conversas importantes aí para você que está sempre ligado em educação financeira e finanças pessoais. Forte abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.